Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o José, estou aqui para mais um encontro de catequese. E para nós iniciarmos, vamos fazer a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. E antes de iniciarmos nosso encontro de hoje, eu pediria a gentileza que vocês dessem um like, né? Quem não é inscrito no nosso canal, também se inscrevesse, para que o nosso canal cresça, tá bom? Muito obrigado. Bem, hoje nós vamos falar do 8º livro da coleção dos livros históricos, que é o primeiro livro de crônicas. Esse livro contém 29 capítulos. Lembrando que esse livro ele tem duas partes. Nós vamos falar da primeira parte hoje, o primeiro livro, mas também ele tem a segunda parte, o segundo livro de crônicas. Esse primeiro livro de crônicas, ele foi redigido, né? Primeiro, segundo, né? Em 300 anos antes de Cristo. Ele é bem antigo, né? Então ele foi composto aí nesta data. Esse primeiro livro de crônicas, ele relata, né, desde Adão e Eva, né, desde Adão até a morte do rei Davi. Então, esse livro, ele traz o nome de todos os líderes, de toda a genealogia do povo de Israel. Então, ele é um composto, ele é um resumo, ele é uma recapitulação de toda a história bíblica, de toda a história do povo de Israel. Então ele é uma releitura da história bíblica, como se fosse um resumo de tudo que nós tivemos, que nós vimos até hoje. Um resumo, uma recapitulação, uma releitura da história do povo de Israel, portanto da história bíblica. E ele também relata o nome de todos os líderes. Então ele tem uma extensa genealogia do povo. Né? Então, dos líderes, ele começa lá dos descendentes, nomeando os descendentes de Adão, depois dos líderes das tribos de Israel, da monarquia, do exército, né? Dos sacerdotes. Então ele coloca o nome de todo mundo. É um livro que contém muitos nomes. Né? Então, toda essa genealogia do povo de Deus, dos nomes principais, estão nesse livro. Então é um livro que contém muitos nomes desse povo. Esse livro também ele preserva o rei Davi, também o seu filho Salomão das manchas, né? Ele mostra o Davi como o modelo do Messias esperado. Né? Então esse livro também mostra que Davi foi o grande projetista do templo de Deus e também o grande arrecadador dos materiais para a construção desse templo. E quem vai construir esse templo é o seu filho Salomão. Então, Davi, ele projeta o templo de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus tinha estabelecido, e também junta todos os materiais, ouro, prata, bronze, madeira de lei. Então ele arrecada tudo isso, né, para depois colocar nas mãos do seu filho Salomão, que vai ser o grande construtor desse templo de Deus em Jerusalém. E esse livro, esse primeiro livro de crônicas, como eu disse, ele vai desde Adão, ele começa com Adão e Eva e vai até a morte do rei Davi. E o segundo livro de crônicas, que nós vamos ver depois, ele começa com a obra de Salomão e até
o fim do exílio do povo na Babilônia e o retorno desse povo para a sua pátria. Esse livro também, ele mostra os cânticos litúrgicos, né? Colocando Davi como patrono, por isso que a gente fala dos Salmos de Davi, né? Então, esses cânticos litúrgicos que nós temos até hoje nas nossas celebrações, né? Nas missas, por exemplo, né? Nós temos os cânticos litúrgicos, salmos cantados. Então, esses cantos litúrgicos têm como patrono o rei Davi. E esse livro, ele mostra, né, todo esse resumo da história da salvação, como eu disse, coloca Davi como modelo do Messias esperado e relata os nomes dos líderes, né, até a morte do rei Davi. Isso quer dizer que Deus tem uma grande consideração por cada um de nós. Nós não somos um número, né? Nós temos uma identidade diante de Deus. Por isso que nesse livro também ele mostra o nome de todas essas pessoas que lideraram, né, que se destacaram na história da salvação. Então nós não somos um número, não, qualquer coisa. Nós somos muito importantes para Deus. Por isso esse livro ele relata o nome dessas pessoas, né, dos reis, do exército, do templo, com o nome dos sacerdotes. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, vocês vão ver essa genealogia, nomes por nomes, até chegar no rei Davi, tá bom? Então, por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês todos e fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau.